Queridos irmãos, nós ouvimos o Evangelho de Lucas, capítulo 11, onde acontece uma das coisas mais lamentáveis que nós temos nas Sagradas Escrituras. Claro, a Sagrada Escritura narra muitas coisas lamentáveis que acontecem na história do povo de Deus, de rebeldias e tudo mais. Mas aqui eles dizem que Jesus tem pacto com o demônio. É por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. É isso que estavam falando de Jesus, que ele estava expulsando demônios pela força do próprio demônio. Mas como sempre, Jesus, que tira o bem do mal, aproveita essa ocasião para nos ensinar, primeiro, que um reino dividido não se sustenta. O reino de Deus precisa ser um reino de união. Nós precisamos ser unidos. Os cristãos precisam ser unidos. Mas esta união acontece através do quê? O que nos une? Quem nos une? Essa pergunta é importante porque muitas pessoas têm dito por aí que devemos ser unidos a qualquer custo, inclusive custo da verdade. E não é verdade. Nós não podemos abrir mão da verdade para sermos unidos. Ou seja, nós não podemos aceitar que tudo seja verdade, que cada um tenha a sua verdade, para que não haja discussão, desavença, desencontro entre nós. Vamos deixar que cada um pense o que quiser, viva o que quiser e diga no fim das contas que é cristão, que é católico. Então, se você acha, que ser católico é isso, tudo bem. Não importa se na verdade seja aquilo. Nós devemos nos unir a partir da verdade. A verdade revelada, a verdade transmitida pela igreja é o que nos une. Nós não podemos nos unir a partir do laço de uma mentira. A mentira não pode ser o laço dessa união, mas a verdade. Todos nós nos submetemos a uma verdade, todos nós aderimos à verdade que é Jesus Cristo, todos nós nos rendemos à verdade de Jesus Cristo e assim viveremos unidos. Esse é um ponto importante. Não seremos uma igreja unida quando cada um de nós aceitar a verdade do outro, mas é a verdade de Jesus Cristo. Não sei se eu me faço entender, e se vocês têm percebido isso também. Então, a verdade de Jesus Cristo é aquilo que deve nos unir, é a partir disso. É claro, e o que Jesus nos ensina? Que nós devemos viver bem, não devemos fazer fofocas, não devemos fazer intrigas entre nós, que devemos respeitar uns aos outros, que devemos amar, perdoar, não podemos guardar mágoas, e etc, etc. Então, é a verdade de Jesus Cristo, é isso que nos une, que torna a igreja una. Não é a reunião de várias mentiras, que alguns chamam da reunião de várias verdades. O que torna a igreja unida é a submissão de todos a uma verdade que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A segunda coisa que Jesus nos ensina é que é o dedo de Deus, é a graça de Deus que nos torna pessoas melhores, que traz união. É o dedo de Deus que deve agir na nossa vida. Jesus diz assim: mas se é pelo dedo de Deus
que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Então é o dedo de Deus, é a graça de Deus, o toque da graça de Deus que nós devemos buscar. Só Ele tem poder para destronar o mal, só Ele tem poder para destronar o demônio. Então, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, chegou para vós o reino de Deus. Para vós que viveis no reino de Satanás, porque ele vai dizer que Satanás tem um reino. Se até o demônio está dividido, o seu reino não fica em pé. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, chegou para vós o dedo de Deus. Só o dedo de Deus pode nos afastar do mal. E uma vez afastados do mal, uma vez libertos do mal, nós precisamos nos preencher da graça de Deus. Não podemos deixar a casa vazia. E esse também é um ensinamento que Jesus nos oferece na liturgia de hoje. Quando nós arrumamos a casa do nosso coração, da nossa alma, por exemplo, através de uma confissão, uma boa confissão, nós não podemos descuidar, precisamos preencher o nosso coração e a nossa alma com as coisas de Deus, porque senão depois a gente fica pior. Muitas pessoas se confessam, mas se esquecem de que é preciso, digamos, manter o estado de graça através de uma vida de oração, dos sacramentos, não só da missa dominical, mas dos sacramentos, por exemplo, da Eucaristia, a adoração. É preciso manter. E a manutenção desse estado de graça custa, e é condição para que o estado de pecado não volte ainda pior. É isso que Jesus nos ensina. É preciso que o dedo de Deus afaste de nós o que é do maligno. Mas não basta deixar de fazer o mal, é preciso fazer o bem. Não basta afastar de nós o mal, é preciso preencher-se do bem e da graça de Deus. E isso, muitas vezes, nós descuidamos. E é por isso que caímos frequentemente, muitas vezes, nos mesmos pecados, nas mesmas mazelas, porque não preenchemos a nossa vida. Por exemplo, a castidade. Para que serve a castidade? Serve para você amar. Então você é casto para amar. Amar a sua esposa, amar os irmãos, amar a Deus, amar a igreja, fazer o bem. A castidade te capacita, podemos dizer assim, para amar. Mas muitas pessoas lutam contra os pecados, contra a castidade, mas não se colocam em posição para amar. Não se predispõem a amar, a serem menos egoístas, e caem novamente, e de novo, e de novo. Não basta o marido ser fiel à sua esposa, é preciso amar a sua esposa, ter gestos de amor para a sua esposa. Ou seja, colocar a sua castidade matrimonial para agir, para dar frutos. E assim também a vida de um jovem. Não basta viver a castidade, é preciso amar, é preciso servir, é preciso colocar tudo isso à disposição do reino de Deus. Vamos pedir a Jesus que nos dê a graça de buscarmos a união entre nós a partir da verdade que é Jesus Cristo. De entendermos que só o dedo de Deus pode nos afastar do mal. E sem Ele, nós não conseguimos nos afastar do mal, nós nos perdemos no mal, no reino de Satanás. É o reino de Deus, o toque da graça de Deus que precisamos buscar cotidianamente. E por fim, que saibamos preencher a nossa vida do bem e da graça de Deus e também com atitudes, para que as nossas confissões sejam mais frutuosas, para que
o nosso empenho para nos afastar do mal dê frutos, fazendo o bem pelo reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre